Boa tarde, sejam bem-vindos. Meu nome é Aline, sou trabalhadora da Sociedade Luz, Paz e Caridade e estamos aqui para mais uma exposição do Evangelho. Sintam-se acolhidos, abraçados. Aqueles que desejarem dispor de uma água para ser magnetizada pelos benfeitores, sintam-se à vontade. Vamos aguardar mais um minutinho para iniciar a nossa exposição. A transmissão está sendo feita da nossa sociedade. Aqueles que desejarem vir nas nossas exposições, sintam-se bem-vindos. Estamos com todos os cuidados, esperando o nosso querido público. São 16 horas. Eu convido a todos a iniciar então com uma prece. Vamos nos concentrar, elevando o nosso pensamento, agradecendo a Deus por estarmos aqui, neste momento, procurando aprender mais os ensinamentos de Jesus. Pedimos à espiritualidade que estejam conosco, nos orientando, que nossas mentes estejam conectadas ao Criador e concentrados nesses próximos 30 minutos, para que assim possamos aprender um pouquinho mais do Evangelho e, acima de tudo, exercer esses ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre a eficácia da prece. E esse item, né, esse capítulo do Evangelho, é o capítulo 27, itens 5 a 8. Será que nós precisamos da prece? Em que momento nós precisamos orar? Na dor? Na angústia? Na alegria? Por que precisamos orar? Por que a prece é tão importante na nossa vida? Então é sobre isso que hoje nós vamos fazer essa reflexão. Nós ainda temos uma visão muito distorcida do que seja a prece. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar quando decidimos fazer uma prece em voz alta. Será que vão me julgar? Será que vão achar que eu não estou colocando as palavras de maneira adequada? Fizemos isso com Deus, mesmo sem saber. Quando ditamos aquelas preces decoradas, estamos querendo enganar a quem quando só falamos da boca para fora? Então a nossa prece, muitas vezes, ela é muito mais automática do que sincera. E esse que é o ponto. Porque é muito mais exterior do que interior. Orar é pensar em Deus, é entrar em conexão profunda com Deus. É muito além, vai muito além do que os lábios dizem. É uma postura íntima. E que, sem dúvida nenhuma, Deus consegue identificar esse sentimento através do meu coração e não do que os meus lábios falam. No Livro dos Espíritos, questão 658, Kardec pergunta aos espíritos: agrada a Deus a prece? E eles respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe a prece quando dita com fé, fervor e sinceridade. Então, isso que os espíritos nos explicaram aqui nessa questão é o que a gente estava falando antes, né? A prece sincera, ela vale muito mais do que palavras ditas apenas com os lábios. Existem aquelas pessoas, e isso está lá no Evangelho, que contestam a eficácia da prece, dizendo que é inútil demonstrar a Deus as nossas fraquezas, as nossas necessidades, visto que já temos um destino certo por aqui. E que por mais que eu peça, por mais que eu me conecte, não adianta.
porque nada mais poderá ser mudado. Nós sabemos que não há dúvida das leis imutáveis de Deus, da lei de causa e efeito, ação e reação. De todo mal que eu planto hoje, sim, eu vou responder amanhã. Da mesma forma, o bem que eu faço hoje, também vou responder amanhã. Mas daí acreditar que tudo que nos acontece está submetido a uma fatalidade, seria muita infantilidade da nossa parte. Há uma grande distância. Porque se fosse assim, meus amigos, nós não teríamos o livre-arbítrio. Nós não teríamos poder de escolha. Nós simplesmente seríamos como marionetes, robôs aqui na Terra. Então, quando escolhemos lutar no sentido de nos renovarmos intimamente, de sermos criaturas melhores, de escolher o bem, estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. Então, Deus, acima de tudo, Ele só quer o nosso bem. Ele é amor, Ele quer a nossa evolução. No item 5 do Evangelho, nesse capítulo 27, os Espíritos nos dizem claramente o que eu falei aqui. A frase é: Deus pode, pois, consentir sim em certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o universo. Agora, nós não vamos ser ingênuos de acreditar que tudo que pedir, vamos obter. Vamos pensar um filho, vamos pensar um neto. Ele olha uma faca, uma tesoura afiada e quer brincar com aquilo ali. Porque, sei lá, é colorido e ele se interessou. Nós vamos dar isso para aquela criança? Sabendo que ela pode se machucar? Não. Claro que é um exemplo, né, bem bobo, vamos dizer assim, mas da mesma forma, Deus, com sua inteligência suprema e absoluta, quer o nosso bem. E por isso também não nos entrega, não nos dá aquilo que pode sim nos fazer mal, que pode sim prejudicar a nossa evolução. Só que é nesse ponto que muitos corações se perdem. Quando pedimos fervorosamente a Deus certas coisas e Ele não nos atende, perdemos a fé, não acreditamos mais. Então é nesse ponto que nós temos que entender realmente, afinal, qual é o propósito da prece. Ainda, temos que concordar, somos imaturos, imediatistas e queremos entender muito mais do que Deus. A nossa vontade tem que ser feita acima da vontade dele, porque afinal de contas, nós sabemos da nossa vida. Aqui entra a questão da nossa fé, que na maioria das vezes é muito vacilante. A nossa resignação e a nossa aceitação de entender aquilo que Deus proporciona para a nossa vida, muitas vezes tem muita dificuldade da gente entender, da gente aceitar. Então, diante disso, podemos pensar, mas afinal então, por que eu vou orar? Qual o propósito da prece? No livro Boa Nova, Humberto de Campos, Espírito Humberto de Campos, com a psicografia de Chico Xavier. Esse livro é muito interessante porque traz diálogos com Jesus e os discípulos. E isso é muito legal porque nos faz a gente se colocar numa postura do dia a dia. E essa conversa que Jesus tinha com os discípulos, a gente se identifica muito. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, eu frequentemente menciono esse livro nas exposições e recomendo a todos. Então, o livro se chama Boa Nova. Lá no capítulo 18, Simão Pedro conversava com Jesus e ele pergunta: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus responde: Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com a tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com todo o seu amor,
toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nome diversos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas, disse Jesus a Simão Pedro, todas as nossas orações são ouvidas. Mas Pedro continuava muito confuso. Ele não entendia como a sua esposa tinha que trabalhar o dia inteiro, ele tinha que pescar, no final lá do seu trabalho tinha poucos recursos financeiros e ele via alguns dos seus amigos com tanta disponibilidade de dinheiro. Então ele não compreendia isso. E ele diz para Jesus: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Eis aí o propósito da prece. O que Deus concederá ao homem se pedir com confiança é o quê? Coragem, resignação, paciência. Quando Jesus fala a Simão Pedro sobre bens materiais, podemos pensar sim no carro do ano, na casa bonita, nos móveis, mas vamos um pouquinho além, vamos desenvolver a nossa inteligência, vamos ir além, vamos pensar em bem material. O que mais? O nosso corpo? É um bem material ou não é? É. Um bem material é um recurso maravilhoso que temos para desenvolver as nossas capacidades intelectuais e morais. Mas quando ficamos doentes, ou quando passamos por algum sofrimento e pedimos a Deus que nos tire daquilo, nos tire aquela doença e não somos atendidos, muitas vezes nos revoltamos contra Deus. Ah, mas não é bem material. É bem material. Então, vamos começar a pensar em coragem, em paciência, em resignação, em aceitação, em fé, em fortaleza. Em Atos dos Apóstolos, Lucas diz uma frase, é curta a frase: e tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. O que aconteceu lá? Será que aquelas pessoas que estavam orando foram teletransportadas? Aconteceu uma coisa fantástica? O que houve? Como assim? A gente lê isso aqui ao pé da letra e não pode não entender. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Estudando a doutrina espírita, que é tão consoladora, já sabemos que moramos onde? Ah, eu moro na Ípica, eu moro em Porto Alegre, eu moro na Nova Zelândia. Sim, mas moramos principalmente onde o nosso pensamento está, a nossa casa mental habita. Então, orar é mudar de sintonia, é mudar a casa, o lugar onde eu estou, é alterar o lugar de angústia, de dor, de sofrimento, para um lugar calmo, um lugar acolhedor. Podemos estar tristes, desiludidos e chateados, como Simão Pedro. Mas se orarmos com fé, o socorro vem de imediato. Quem é que se sente melhor após a prece da manhã da Luz, Paz e Caridade? Quantas vezes, né? Quantas vezes durante esse ano
de tantos obstáculos, desafios a cada um de nós, precisamos recorrer à prece para nos sentirmos mais fortalecidos e amparados. Quantas vezes cada um de nós aqui, aí, pode tirar as suas conclusões. Quando fizemos uma prece por quem amamos, ou quando fizemos uma prece por quem nem conhecemos, mas dispomos e sabemos desse recurso maravilhoso, esse perfume que a oração deixa naqueles que precisam e em cada um de nós, porque todos nós precisamos de prece. Lembramos de orar por aquele que ora por nós? Lembramos de orar pelo nosso amigo protetor? Porque não vemos? Lembramos? Então, orar é exercer a caridade. Olha quantos benefícios já foram ditos aqui a respeito da prece. Orar é exercer a caridade. Aquele que ora sente a presença do benfeitor. Aquele que ora se sente conectado com o Criador. Nós não precisamos enxergar com os olhos físicos. Nós sentimos. A prece é bálsamo renovador. Jesus, diversas escrituras, né, sabemos que Jesus frequentemente se recolhia para orar. Se Jesus se utilizava dessa ferramenta e ele orava, quem somos nós para dizer que não precisamos? Precisamos desse alimento. Jesus recomenda nesse livro Boa Nova, nesse diálogo com Pedro, orar como respirar. Mas como é que eu posso orar como respirar? É demais. Alguém pode dizer demais para mim. Orar é agradecer o dia, ser gentil com alguém, ser grato a alguém, fazer o bem, ajudar alguém que está em necessidade, ajudar a nós mesmos, fazer reflexões. Tudo isso é oração, é perfume. Nós temos que nos apropriar dessa ferramenta da prece de maneira mais madura, de maneira mais consciente. Orar, confiar e esperar. Porque muitas vezes, todos nós, se não agora, em algum momento da vida, orou, pode ser até uma prece decorada daquelas, mas de coração, e é válida, se for de coração, bem sentida e verdadeira. Mas fez aquela prece e rapidamente já começou a pensar nos outros afazeres. Não! A questão é, ora, espera, confia, a resposta vem. Vai vir, vai ser um telefonema que a pessoa vai receber, vai ser uma mensagem na rua que vai receber, assim eu digo no outdoor, muitas vezes vem uma mensagem, aquilo tem tudo a ver, vai ser um e-mail, vai ser alguém na rua que te cumprimenta e dá um sorriso aberto e tá ali a resposta. Temos que aprender a orar. A prece, ela pode sim mudar as circunstâncias. E acho que é essa mensagem que nós temos que sair hoje daqui. A prece, quando sentida, quando nos conectamos com o Criador, ela pode sim mudar as circunstâncias. Circunstâncias de dor, circunstâncias de luta, situações de coisas materiais. Pode. Mas a prece sempre vai mudar nós mesmos. Como disse o apóstolo Lucas, a prece nos muda de lugar, muda a nossa sintonia, fortalece a nossa perspectiva, nos dá mais força, nos dá mais coragem, nos conecta com Deus. Então há uma diferença de poder e de sempre. Ela pode mudar as circunstâncias, mas ela sempre vai mudar a ti. Porque vamos estar numa sintonia mais elevada, conectada com o Criador.
Esse é um processo que não é feito do dia para a noite, nós sabemos disso. Sabemos que temos que desenvolver isso. E o que eu tinha dito antes, de desenvolver isso, acordando de manhã, desejando um bom dia de coração para aqueles que convivem com a gente. Quando alguém é bruto, vamos dizer assim, com a gente, não vamos responder, vamos agir conforme as leis de Deus, conforme aquilo que Jesus nos ensinou. Quando estivermos fazendo isso, podemos ter certeza que estamos fazendo uma prece a Deus, honrando todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e nos traz, que ainda tentamos entender, não somente ao pé da letra o que ele trouxe, mas de uma maneira mais profunda. Conforme a nossa inteligência vai sendo desenvolvida, a gente vai conseguindo entender. A irradiação, a prece que fizemos aqui na nossa sociedade, todas as manhãs e também nas quartas-feiras, né, à noite. Olha o poder, olha que maravilha, estamos colocando à disposição os nossos pensamentos, as nossas boas vibrações, os nossos bons sentimentos. Olha quantas forças se movem aí. E como eu disse antes, é uma grande oportunidade de exercer a caridade. É isso, meus irmãos, a mensagem que nós tínhamos para hoje. A eficácia da prece, ela é imprescindível em todos os momentos da nossa vida. Não vamos nos esquecer de utilizar, né, repito, esse recurso maravilhoso que temos nos momentos alegres, nos momentos de angústia. Não vamos esquecer, vamos nos lembrar de Deus, como a vida é maravilhosa, o propósito de estarmos aqui, muitas vezes passando pelas dificuldades. E essa é a mensagem que Jesus nos trouxe, né? De que passaremos e precisamos passar por essas dificuldades nesse mundo ainda de provas e expiações, mas sim, confiando e tendo a certeza de que estamos sendo acompanhados e protegidos pela essa espiritualidade maravilhosa, pelo nosso anjo da guarda. Vamos utilizar sempre desse recurso da prece. Eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês. Espero que dessa nossa exposição tenha ficado aí uma mensagem consoladora e que cada vez mais possamos entregar o nosso coração, acima de tudo, na prece, muito mais do que apenas palavras. Eu convido a todos, então, a fazer um encerramento. Vamos fazer a nossa oração final. Agradecendo aos benfeitores que estão conosco neste momento. Que possamos continuar com esse sentimento de esperança, de fé, de amor, por muitas horas, para assim, com a nossa conexão elevada, podermos escutar um pouco mais o nosso anjo da guarda, aqueles que nos rodeiam e querem o nosso bem. Pedimos bênçãos a todos aqueles a quem endereçarmos o nosso pensamento neste momento. Que nosso lar também seja abençoado. A cada um de nós possamos nos manter firmes, com o ânimo renovado, tendo a certeza de que Deus não abandona nenhum de seus filhos, de que Jesus nos vê, ouve as nossas preces, está conosco em todos os momentos da nossa vida. Que sejamos filhos gratos e que possamos sempre lembrar o quanto a vida é boa, o quanto vale a pena viver. Agradecemos mais uma vez este momento. Que assim seja.